E havendo aberto o 7 selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus. E foram-lhe dados 7 trombetas. E vi outro anjo que pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém? Podeis tomar o assento. Os irmãos, tomem o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, nós, na quarta-feira atrasada, falamos a respeito da grande tribulação, a natureza da grande tribulação. Falamos sobre o período, quantidade de tempo em que a grande tribulação irá durar. Falamos da atuação do anticristo nesse período tenebroso da grande tribulação. Falamos das 2 testemunhas, que provavelmente serão 2 profetas judeus, que o nosso Deus levantará no tempo do fim, para pregar para Israel, para convencer Israel a se converter ao Senhor Jesus. Falamos a respeito disso. Hoje nós vamos falar a respeito da natureza sistemática da grande tribulação. A gente sabe que Jesus, quando profetizou em Mateus 24, que ele disse que haveria tão grande tribulação como nunca houve e jamais haverá. Nós temos que ter, à luz da Bíblia, uma ideia de como será esse período. O que vai acontecer verdadeiramente na face da terra nesse período. E os irmãos sabem que, segundo o que nós temos na Bíblia, e eu lembro que eu falei a respeito desse assunto, haverá sim salvação na grande tribulação. Só que a pessoa, para ser salva na grande tribulação, irmãos, depois daquilo que eu disser, o irmão vai tomar mais ou menos aí uma ideia de se vale mesmo a pena a gente ser tão rebelde no tempo da graça para querer viver esse período que estará sob o comando do anticristo. Pois bem, a grande tribulação vai durar 7 anos, 3 anos e meio haverá uma falsa paz, os últimos 3 anos e meio haverá catástrofe e destruição. Acredita-se que nos 3 anos e meio da falsa paz, quando ela concluir, é que vai iniciar esse processo das 7 trombetas e das 7 taças. Haverá 7 trombetas e haverá 7 taças. Vamos estudar hoje aqui falando do capítulo 8 do Apocalipse e do capítulo de número 16 do livro do Apocalipse. Esses 2 capítulos aqui, eles são muito importantes para nós entendermos de fato a natureza da grande
tribulação. Havendo aberto o 7 selo, você viu que no livro do Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas e tem 7 taças. Os selos são os prenúncios dos juízos que hão de vir. Cada selo que está sendo aberto, ele prenuncia um fato, um acontecimento que haverá no tempo do fim. O último selo, ele desencadeia, ele desenrola, desencadeia as 7 trombetas que são tocadas. Quando se abre o 7º selo, João vê 7 anjos, e os 7 anjos têm 7 trombetas. São chamadas de trombetas da ira de Deus, que serão tocadas sobre a terra. E cada trombeta, a partir do momento em que ela é tocada, uma coisa terrível começa a acontecer. Vale ressaltar aos irmãos, eu espero que vocês me concedam a vossa atenção, para que eu possa explicar assim, de forma bem sistemática de ensino, para o irmão entender direitinho. A trombeta dessa aqui, quando é tocada, acontece uma praga que é derramada sobre a terra. E você vai ver que as 7 trombetas, elas danificam apenas a terça parte de tudo que existe. Terça parte da terra, terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, terça parte do mar, terça parte das águas. Só que as taças que são derramadas depois das trombetas, elas vêm concluir o que começa as 7 trombetas. Enquanto que o que acontece pelo tocar das 7 trombetas, deixando algo ainda sarado na terra, as 7 taças elas vêm para eliminar, para destruir aquilo que as 7 trombetas começou. E para nós termos uma ideia do que vai acontecer na face da terra após o arrebatamento da igreja, aí nós vamos para o versículo de número 7, aí do livro do Apocalipse. Mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe aqui pelo Data Show, para que o irmão tenha aí uma visão panorâmica do que vai acontecer na face da terra. Verso de número 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Pausa. O que é saraiva e fogo? Saraiva é uma chuva de pedras. Pode ser chuva de pedras de gelo, e também pode ser uma chuva de meteoritos que vai cair sobre a face da terra. Quem sabe aqui que tem aí já está constatado, comprovado, que tem um grande meteoro vindo ao encontro do planeta Terra. A NASA já divulgou isso aí está abafado para não causar tumulto, mas está vindo ao encontro da Terra um grande meteoro, e ele é enorme. Se ele cair na Terra, ele vai causar uma devastação pior do que eles acreditam que aconteceu na época dos dinossauros. Só que na frente de um meteoro vem os meteoritos, os fragmentos desse meteoro, pedras pequenas, que vêm caminhando na frente dele, pelo impulso, dessa grande rocha, desse grande meteoro, vêm os seus fragmentos. Então, a primeira trombeta que toca, João vê cair na terra uma chuva de saraiva e fogo. Então são pedras de rocha, meteoritos, que vão cair e vêm numa velocidade que quando entrar na nossa atmosfera, eles pegam fogo, eles ficam, os irmãos sabem como é que é aí o processo da ciência. Então João vê na primeira trombeta cair uma chuva de saraiva misturada com sangue. E foram lançadas na terra, que foi queimado na sua terça parte. Olha, a primeira trombeta cai uma chuva de saraiva e queima a terça parte da terra.
Foi lançada e queima a sua terça parte. Queima a terça parte das árvores e toda a erva verde se queima. Então, o anticristo está reinando, ele está comandando aí uma falsa paz, o mundo praticamente está unido a ele, né? De repente, cai essa chuva e provoca essa queimada sobre a face da terra. Queima a terça parte das árvores, toda a erva verde se queima, saraiva e fogo sobre a terra, né? E a terça parte dela é destruída. Como eu disse aos irmãos, provavelmente uma chuva de meteoritos, que fará uma destruição em larga escala na parte habitável da terra, a qual perde a sua capacidade de produzir e vai deixar o mundo desprovido de alimento. A terra será queimada, será ferida, então não vai haver mais como a terra produzir. E você, para poder entender direitinho aqui a primeira trombeta, você tem que acompanhar também o toque da segunda trombeta. Porque o primeiro toque da primeira trombeta queima a terça parte das árvores e toda a erva verde se queima. A terra deixa de produzir, não haverá alimento. Não adianta plantar soja, arroz, feijão, milho, não vai dar. É para ferir a terra, né? Só que, quando a gente pega aqui o que a primeira trombeta causa nessa chuva de meteoritos, que queima a sua terça parte, significa que uma parte ainda está boa, sim ou não? Porque queimou somente a terça parte. Então é uma região. Em uma região do planeta, a terça parte da terra é queimada. Aí alguém diz, mas eu posso escapar então para onde não foi queimado? Aí aparece a primeira taça, capítulo 16 do Apocalipse, né? Quando o verso 1 diz assim: e ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Se não bastasse a trombeta, tem também 7 taças. E todas, tanto as trombetas como as taças, são representadas pela ira de Deus. Se não bastasse o terror das 7 trombetas, Deus também derrama 7 taças da sua ira, que ao ser derramada, além de intensificar o sofrimento e angústia da humanidade, destrói o que as 7 trombetas iniciou. Então vamos ver aqui agora o versículo de número 2 do capítulo 16 do Apocalipse. Eu estou pegando aqui 2 textos do Apocalipse, juntando eles, para os irmãos entenderem o que haverá na terra na sua totalidade. Versículo 2 do Apocalipse, capítulo 16. E foi o primeiro quem? Anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Observa, a terra deixa de produzir, está queimada na sua terça parte, e uma enfermidade maligna é lançada sobre os homens, em especial aqui o texto, nos seguidores do anticristo, que serão feridos por uma espécie de chaga terrível e maligna, com dores sem iguais, para provar que o nosso Cristo reina até mesmo sobre os demônios. Ele que está mandando, que é o manda-chuva, que se diz Deus, que exige a adoração, agora vai sofrer também a ira de Deus. A primeira taça queima a terça parte da terra. A primeira trombeta desencadeia uma enfermidade maligna, chaga, ferida, tumor, algo terrível no corpo dos homens. Então vamos observando mais aqui. A segunda trombeta, capítulo 8 do Apocalipse, versículo de número 8. Quem está me entendendo aí, diga amém. Vamos lá, verso 8, capítulo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Primeiro,
uma chuva de saraiva, meteorito. Segundo, o meteoro. João não sabe, ele não tem o nome científico para dar para isso. Se fosse hoje e alguém visse uma visão, dizia, era um grande meteoro. João olha e diz, é um grande monte, é uma montanha enorme, e ela vem ardendo em fogo, e ela cai no mar, e queima a terça parte do mar, destrói a terça parte das naus, dos navios. Isso aqui, irmãos, na visão de João, há 2000 anos atrás, está falando aqui do recurso de transporte que o mundo tinha naquela época. Aonde um país entra em crise, outros países vão lá e socorrem. Só que quando esse meteoro cai, além dele destruir a terça parte dos animais que existe na terra, ele causar no mar, que existe no mar, ele destrói também o recurso humano de transladar de um lado para o outro para socorrer alguém que está precisando. Terça parte da terra queimada, enfermidade maligna sobre os homens, e agora cai um monte ardendo em fogo no mar e mata a terça parte dos peixes. Mas vamos lá, quem está entendendo diz amém. Eu preciso conseguir entregar para vocês essa mensagem aí. Vamos para a segunda taça. Como eu disse, na segunda trombeta, João vê um monte ardendo em fogo cair no mar. Com certeza um grande meteoro entra em colisão com a terra. E acredita-se que primeiro vem os fragmentos, a chuva, os meteoritos, e depois vem a grande massa de rocha. Isso resulta na morte da terça parte dos peixes e o mar se torna em sangue. Agora Apocalipse capítulo 16 e versículo 3. Irmãos, Bíblia, vamos para a Bíblia, por favor. Agora eu aplico, deixa primeiro eu mostrar a causa, depois eu faço a aplicação. Apocalipse 16, 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Cai um monte ardendo no mar, mata a terça parte dos peixes. Aí vem o segundo anjo e joga a taça também no mar, que se torna em sangue, como de morto, e morre no mar toda alma vivente. O que a trombeta não destrói, a taça destrói. Acaba. A trombeta queima a terça parte, a taça destrói o resto que sobrou. O que acontece aqui? Essas duas primeiras catástrofes ambientais que acontecem na terra e acontecem no mar, ela resulta em uma grande fome como nunca houve na face da terra. Há inúmeras profecias que nós analisamos e os contextos dos quais analisamos, acreditamos que descreve mais ou menos o perfil dessa grande fome que haverá sobre a face da terra. Como será essa fome? Qual será a característica da fome que haverá no mundo após o arrebatamento da igreja? Qual será? Vamos para a luz da Bíblia, porque a Bíblia demonstra para nós um quadro. E Jesus intensifica esse quadro dizendo que nunca houve igual e jamais haverá igual. A fome descrita, ela pode ser analisada à luz de Levítico capítulo 26, do verso 28 ao verso 29. Eu quero ler para os irmãos, porque tem muita coisa aqui que eu quero estar compartilhando com vocês aqui. Levítico 26, você vai ver lá que o Senhor está dizendo para Israel, que se Israel se rebeliasse, não guardasse os seus mandamentos, e Israel, e então, quando se juntasse às outras nações, para viver segundo os costumes das nações, Deus traria sobre eles castigo. E aqui em Levítico 26, demonstra mais ou menos um quadro disso que Jesus está dizendo. Quando diz no verso 28, também eu para convosco andarei contrariamente em furor,
e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne dos vossos filhos e a carne das vossas filhas. Ira de Deus, terra devastada, não tem alimento na terra, não tem peixe nos mares. O mundo está vivendo uma epidemia. Eu não vou dizer que é uma pandemia, porque o texto diz que as chagas que serão derramadas sobre os homens pela primeira taça vai cair sobre aqueles que têm o número da besta, aceitar o governo do anticristo. Não tem remédio, não tem médico, não tem peixe, não tem pão. A loucura vai tomar conta das pessoas. Começarão a se devorar umas às outras. Após o arrebatamento da igreja, esse mundo vai cair numa loucura sem igual. Para mim que prego isso e para algumas pessoas acham, pastor Divino está num ápice de loucura quando prega essas coisas. Não, irmãos. E aqui está dizendo a Bíblia, no capítulo 26, que os pais comerão a carne dos seus filhos e das vossas filhas. Ezequiel, você vai ver o contexto, também fala do castigo divino, por causa da rebeldia e do pecado. Capítulo 25 de Ezequiel, verso 9 e verso 10. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei. Preste atenção na similaridade das palavras. E que jamais fareis, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a carne dos filhos no meio de ti, e os filhos comerão os seus pais, e executarei em ti juízo, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Enquanto Levítico fala do castigo de Deus, dos pais comendo os filhos, Ezequiel agora muda o quadro: os filhos também comerão a carne dos pais. Você diz, pastor, isso aqui é linguagem figurada. Não é não. Há um tempo eu deixei um exemplo aqui de um avião que caiu, eu não sei aonde aí, e sobrou lá uma quantidade de pessoas, e quando acabou a comida do avião, e eles demorou muito tempo, você pode ver no YouTube, está lá, tem até um filme relacionado a isso, que depois que acabou a comida, eles começaram a comer os mortos, porque o lugar lá era gelado e preservou os corpos. E por que eles começaram a comer? Para não morrer, irmão. A pessoa no ápice de loucura, de desespero, faz coisa que você não imagina. E eles começaram a devorar os mortos. E quando terminou de devorar os mortos, começaram a querer lançar sorte para ver quem ia morrer, para servir de alimento para que os outros não morressem. Isso virou filme. No cerco de Samaria, no capítulo 6 de 2 Reis e capítulo 7, uma mulher grita para o rei e diz, me vala, ó rei. E ele disse, se o senhor não te socorrer, quem sou eu? O que é que você tem, mulher? A mulher disse assim, é porque ontem eu, mas essa fulana aqui, combinamos de eu matar o meu filho para a gente comer, para não morrer, e hoje ela mataria o dela para a gente comer. Eu matei meu filho ontem, e hoje ela não quer matar o filho dela. Comer o filho. Diz para mim, vale a pena ficar aqui? Vale a pena passar pela grande tribulação? Será que uma pessoa que não está tendo estrutura, força, que não está tendo estrutura e força para vencer na graça, com a ajuda do Espírito Santo, vai ter força para vencer nesse período? E eu vou mais além, Lamentação capítulo 4 e versículo 9, agora eu vou revelar um negócio aqui para você. E eu quero que esse você leia, toda a igreja.
Lamentação capítulo 4, verso 9 e verso 10. Quero esses dois versículos aqui, vamos lá. 1, 2, 3. E os mortos à espada vai ser mais vistoso por causa dos mortos da fome. Agora olha o verso 10. Leia, por favor. 1, 2, 3. Agora observa aqui um detalhe aqui. Eu fui atrás desse negócio aqui para entender. Na minha tradução diz assim: as mãos das mulheres compassivas e piedosas. Quando a Bíblia diz que essas mulheres são compassivas e piedosas, isso aqui na grande tribulação significa pessoas da igreja, que era crente, que não subiu no arrebatamento, porque viveu em pecado, não deu valor à graça de Deus, brincou de ser crente. Pessoas que temiam a Deus, compassivas e piedosas, vão pegar o seu filho, colocar na panela para comer por causa da fome. Esse mundo vai virar uma loucura, gente. E os pastores deveriam pregar isso para a igreja. Pessoas matando e comendo, canibalismo vai estar aí revelado de forma pública por causa do desespero. Mas para a igreja verdadeira, eu tenho uma palavra de consolo para a sua vida. A Bíblia diz que enquanto o mundo vai estar se devorando, se destruindo, desesperado, carnificina, canibalismo e toda essa destruição na terra, a Bíblia diz que para os vencedores lá na glória, o Senhor vai dar do maná que está escondido na presença de Deus. A igreja salva e redimida, ela não vai passar por essas catástrofes aqui. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser crente de verdade. Vale a pena servir a Deus em fidelidade. Aleluia. Vou trocar aqui de microfone para ver se fica mais agudo e mais retorno para mim, que daqui a pouco eu não vou conseguir mais pregar. Fome. A terça parte da terra é queimada. A terça parte dos peixes é destruída. Vem a segunda taça, destrói tudo que existe no mar. O homem não tem mais aonde recorrer. Agora, eu disse aos irmãos uma coisa, porque ainda tem crente que tem na sua cabeça aquela dúvida. Inclusive eu estava ouvindo aqui um camarada essa semana falar alguma coisa a respeito desses assuntos. E eu ouço tanta coisa furada com relação ao Apocalipse e à grande tribulação e o arrebatamento da igreja. E ainda tem gente que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se as coisas passadas, elas são a sombra das coisas futuras, então deixa eu te mostrar uma coisa que aconteceu no Egito. Os irmãos sabem que as pragas do Egito, elas são muito similares às pragas que acontecerão na grande tribulação. Sim ou não? São muito similares. Agora observa aqui, vamos lá. Eu vou te mostrar por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por que a igreja não vai estar aqui quando as pessoas estiverem se devorando. Êxodo capítulo 9, verso 3 ao verso 6. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado. Isso aqui é Moisés falando a Faraó. Sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os carneiros, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios,
para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará essas coisas na terra. E o Senhor fez essas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Se o Egito é o símbolo do mundo, e Israel é o símbolo da igreja, caía a praga no Egito, mas bem do lado, onde estava Israel, as pragas não atingiam. Teve umas coisas que eu estava observando hoje e eu achei impressionante. Capítulo 9 do Êxodo, verso 23 e 26. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraivas e fogo. Olha, presta atenção na similaridade. Saraivas e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. E a saraiva feriu toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde o homem até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as aves do campo. Agora verso 26. Somente na terra de Goze, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Deus preserva seu povo, Deus guarda seu povo, Deus livra seu povo. Você vai ver que nas pragas do Egito houve escuridão no Egito por 3 dias, mas na terra de Goze o sol brilhava, não havia escuridão. O mundo vai estar se devorando, desesperado, e eu tenho dó dos crentes que não se convertem de verdade. E eu tenho dó daqueles que brincam com a palavra de Deus. Eu tenho dó, sinceramente, meu coração chora quando eu estou escrevendo algo que eu escrevi, que eu concluí escrevendo nessa manhã desse dia. Eu escrevi só da parte da manhã, à tarde eu não escrevi. Aleluia! Pessoas desesperadas, canibalismo, destruição, fome e morte. Mas a igreja verdadeira, a salva, a liberta, a igreja do arrebatamento, vai estar sentada na grande mesa de Jesus naquele dia, participando da festa das bodas do Cordeiro. Quem vai estar lá? Levante a mão aí e diga glória a Deus com alegria. O Senhor preservará a igreja. Fome. Agora vamos para a terceira trombeta. Apocalipse 8, versículo de número 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e as fontes das águas. Agora observa, na terceira trombeta, João vê uma estrela que cai na fonte das águas. Elas se tornam amargas e venenosas, de sorte que quem delas beber, morre. E se não bastasse o mundo estar faminto, agora começa uma grande sede. Mas você vai perceber aqui que a trombeta que tocou também feriu a fonte das águas, né? Na sua terceira parte. Agora Apocalipse, capítulo de número 16, verso 4, verso 5 e verso 6. Vamos ler. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: justo és, Senhor, ó Senhor, que és, que eras e que há de ser, porque julgas estas coisas, visto como derramaste o sangue dos santos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores.
A primeira taça fere a terça parte das nascentes, das águas potáveis. A primeira trombeta, a terceira trombeta. A terceira taça destrói o que a terceira trombeta iniciou. Então agora observe, eu gosto muito de frisar isso aqui. Não tem pão, não tem peixe e não tem água. As águas se tornam sangue. Apocalipse chama de absinto. Venenosas, amargas. Se desencadeia uma sede. Irmãos, eu não sei se alguém aqui já passou sede, mas sede é pior do que fome. Se você não tiver comida, mas tiver água, você sobrevive ainda muito tempo. Mas se você, irmãos, não tiver água, eu já bebi lama no garimpo por causa de sede. Eu já bebi lama, porque não tinha água. E eu bebi lama. E fiquei satisfeito. E não tenho vergonha de dizer que eu bebi lama. Agora imagina um mundo sem pão, sem peixe e sem água. Pastor, esse tanto de água que tem aí, pastor, pois é, esse tanto de água que tem aí, a Bíblia diz que Deus vai fazer se transformar em sangue. Igual fez na terra do Egito nos dias de Moisés. Que todas as fontes dos rios que havia no Egito, Deus fez que se tornasse em sangue. Uma sede sem igual cairá sobre essa terra. Mais uma vez, nós vamos tomar aqui alguns versículos do Antigo Testamento para que o irmão tenha uma base, uma ideia de como será essa sede. Lá mesmo em Lamentação, capítulo 4, agora o verso de número 4, Jeremias diz assim: a língua do que mama fica pegado pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Aqui ele está vendo o sofrimento de criança desesperada, com sede. E a sede é tão terrível que a língua do bebê fica colada ao céu da boca. Quando você lê Amós, no capítulo 8, versículo 13, diz assim: naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Terrível, não é, irmãos? Isso vai acontecer, igreja. Isso aqui é palavra de Deus. Esses dias estão chegando. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, faz um concerto com o Senhor. Faz um propósito de fidelidade. Abraça o Espírito Santo aqui essa noite, para que você tenha direito de estar na glória quando essas catástrofes começarem a se desencadear sobre essa terra. Aleluia! Sede, fome, destruição, terror, loucura. Mas a igreja vai estar de braços dados com Jesus nas mansões celestes. Imagina, Jesus vai te levar para conhecer o rio da água da vida. Por isso que Jesus disse assim, olha, quando terminou aquela festa em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus abriu os braços e disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Hoje a fonte das águas vivas está no nosso meio aqui essa noite. Aleluia. A fonte das águas vivas que sacia a sede espiritual da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então está aqui o primeiro quadro: fome e sede, destruição, catástrofe. Quarta trombeta, e a que eu acho mais terrível é essa quarta trombeta aqui. Capítulo de número 8,
Apocalipse 8, versículo de número 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida. Na verdade é a quinta trombeta que eu acho mais terrível, mas essa aqui já vai desencadeando. Olha, não tem pão, diga não tem pão. Diga não tem água. Diga não tem peixe. E o mundo está em loucura. Isso, o mundo está em loucura. Aí agora vem a quarta trombeta, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Eu vou até tentar explicar isso aqui usando lógica. Porque você diz assim, o anjo toca a trombeta, queima a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, e a terça parte da terra fica em trevas. Aí você diz assim, pastor, mas tem energia. Sim ou não? Não é? Pastor, mas tem energia. Como é que o mundo... Eu vou ficar em escuridão total. Vocês lembram da chuva de Saraiva? Quem lembra da chuva de Saraiva? Vocês acham que vai ficar alguma hidrelétrica em pé depois dessa chuva? Vocês acham? Depois que esse meteoro, esse monte ardente cai no mar e alaga, e os grandes... Imagina o tamanho dos tsunamis que não vai acontecer na terra quando essa montanha que João vê caindo no mar. E vazando para os rios. Vai ficar alguma hidrelétrica em pé? Vai ter energia? Eu estou falando de catástrofes no mundo. Deus estará destruindo os recursos humanos que a humanidade tem. Não tem hidrelétrica. Não tem gasolina. Não tem petróleo. Faltou os recursos. O anticristo está dizendo, quem não aceitar o meu número, não vai comprar, não vai vender, não vai ter socorro, não vai ter saneamento, nada que está relacionado à vida vai ter, se não aceitar o número da besta. Agora imagina a quantidade de crente que não subiu no arrebatamento, que vai ter que se submeter a isso. A terça parte do sol escurece, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, e a terça parte do dia não brilha, fica semelhante à noite. Agora venha para o capítulo 16 de novo do Apocalipse, versículo 8 e versículo 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Sabe a outra parte que não escureceu? Está esquentando além do limite. Enquanto que uma produz treva, a outra produz fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Enquanto uma parte do mundo está em trevas e as pessoas desesperadas, sem pão, sem peixe, sem água, sem luz, o outro, irmão, você viu esse calor que deu nessas últimas 2 semanas? É pior do que isso aqui, eu acho que umas 30 vezes. Eu acho que é o livro do profeta Isaías que diz que o sol escurecerá, o sol vai esquentar 7 vezes mais do que o normal. Vai abrasar os homens com grande calor, com fogo, com a insuficiência dos luminares, que foram feridos na sua terça parte. Uma escuridão abrasa uma parte da terra,
e trará terror e desespero. Por outro lado, a parte que não foi ferida com as trombetas serão feridas com a quarta taça, que ao invés de escurecer, aumenta terrivelmente a capacidade de calor, que fará da terra um inferno para os homens. É como se você estivesse vivendo um inferno na terra. E o que eu acho interessante é que diante desse quadro tão terrível, a Bíblia está dizendo que os homens não se arrependeram e blasfemaram do nome de Deus. Gente, o que é preciso para o coração do ser humano se arrepender de verdade? Que tribulação existe no coração do ser humano que diante de algo que a Bíblia está descrevendo que vai acontecer, não se arrepende? Agora, escuridão, calor excessivo, falta de pão, falta de água, falta de peixe, fome, sede, desespero, lamúria, corre-corre, desordem. O mundo está um caos terrível. Aí vem a quinta trombeta, ou a sexta trombeta. Aliás, a quinta trombeta. Capítulo 9 do Apocalipse. Versículo de número 1. Interessante que o capítulo 9 do Apocalipse, ele é quase todo oferecido para descrever a praga da quinta trombeta. E eu disse para vocês que a que eu acho mais terrível é essa aqui. Apocalipse capítulo 9 e versículo de número 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Uma estrela que caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O que é esse poço do abismo? Que tem uma chave, e que é dado para alguém abrir esse poço. Versículo de número 2, vamos lá. E abriu o poço do abismo. Isso aqui é o inferno, irmão. O poço do abismo aqui é o inferno. A gente sabe que biblicamente o diabo e muitos dos seus anjos estão soltos. Os demônios estão por aí, não estão presos não, o diabo não está preso. Lá no livro de Jó, temos uma ideia. Quando ele chega naquela reunião lá que não foi chamado, e o Senhor pergunta: de onde vens? O que ele diz? De rodear a terra e passear por ela. Estou por aí, estou andando, estou observando os homens, estou vendo tudo. É assim que o diabo está, solto. Paulo diz que ele está nas regiões celestes. Acima de nós aqui tem milhares e milhares de demônios. Só que Pedro descreve uma classe de demônios que estão presos. Que a Bíblia não diz por que eles estão presos, mas diz que eles estão presos em correntes eternas, para aquele grande dia. Pedro que diz, estão presos para aquele grande dia. Que dia é esse? Esse aqui, ó, em que essa estrela, que eu não sei descrever se isso é um anjo, desce, tem a chave do abismo, né? Ele abre o poço do abismo. Vamos lá para o versículo de número 2. E subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, o inferno. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Imagina, abre os portões do inferno. Toda a fumaça, todo o vapor que existe no inferno sobe para a terra. O resto do sol que está abrasando os homens, que ainda brilha, mas está queimando os homens, agora escurece por causa da fumaça. E o ar é abafado por esse fogo que sobe do abismo. Quem está me entendendo diz amém. Vamos lá, versículo 3.
e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, porque também não foi queimado. Mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Versículo 5. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Agora para aí um pouquinho, pausa. Abre-se os portões do inferno. Sobe uma nuvem de gafanhotos. João vê como se fosse uma nuvem de gafanhoto. E esses gafanhotos vêm com uma missão: atormentar os homens por quantos meses? 5 meses. Era atormentar, torturar, não matar, torturar por 5 meses. Aí você pensa assim, mas pastor, isso aí é gafanhoto. Gafanhoto se mata com a mão. Gafanhoto, né? Mas João vai mostrar para nós como é que é esses gafanhotos. Deixa João mostrar para nós como é os gafanhotos. Vamos lá. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Não vai ter como morrer. O homem vai querer morrer, vai correr atrás da morte. Morte, me mata, me mata. E a morte vai correr dos homens. É a Bíblia que está dizendo aqui. Fugirão deles. E o aspecto, agora vamos ver como é que é esses gafanhotos aqui que João está vendo. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era rosto de homem. João vai olhar os gafanhotos de perto. Os gafanhotos têm formato de cavalo e têm rosto de homem. João está vendo gafanhoto? Sim ou não? Gafanhoto tem formato de cavalo e rosto de homem? Sim ou não? O que João está vendo aqui? Versículo de número 8. E tinha cabelo como cabelo de mulher, e os seus dentes como dente de leão. Vamos colocar aqui, vamos desenhar. Corpo de cavalo, cabeça de homem, cabelo de mulher, dente de leão. Versículo 9. Tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. O bicho tem asa, voa. Tinha cauda semelhante aos escorpiões, e arguilhão na cauda, um ferrão na ponta do rabo. E o seu poder para danificar ao homem, e o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. O que João está vendo aqui, irmão? Demônios que serão liberados por Deus no dia da grande tribulação. O homem está morrendo de fome, o homem está morrendo de sede, o homem não tem pão, não tem peixe, está tudo escuro, está uma catástrofe terrível. Agora o homem vai ter que encarar o diabo nas ruas. Demônio invadindo casa, torturando. Imagina, irmão, isso aqui é demônio vampiro, sugando sangue. Um dia eu comecei a escrever sobre esse negócio aqui e fechei os meus olhos para me entender, e eu via demônio pegando gente, levantando no ar, mordendo, bebendo sangue, nego gritando, pedindo socorro, desejando morrer. Morte! Vem cá, morte! E a morte vai fugir dos homens.
Dá para você imaginar um crente que não subiu no arrebatamento, vivendo uma situação dessa aqui, irmão? Ai dos desviados, ai dos pecadores que não se arrependeram, ai dos que brincam com a santidade de Deus, ai daqueles que fazem do evangelho apenas uma oportunidade para se enriquecer, para ganhar fama, para se tornar famoso. Ai das igrejas que pregam mentira. Ai dos crentes que não se submetem à doutrina, que querem viver uma vida de facilidade, sem renúncia e sem santidade, que pisa no sangue de Jesus, que cospe no sacrifício da cruz, que brincam com o Espírito Santo. Naquele dia vai ter que enfrentar o diabo cara a cara nas ruas, vão pedir a morte. A Bíblia diz que eles vão dizer: monte, caia sobre nós. Vão morder na carne do braço. Hoje o Espírito Santo está aqui. Está nessa palavra que eu ministro essa noite. Está dizendo: andar comigo é melhor. Andar comigo faz bem. Seja companheiro do Espírito. Seja parceiro do Espírito Santo. Honre a presença dEle aqui essa noite. Porque se você honrar a presença do Espírito Santo na tua vida e aonde você for, não é só na igreja que você tem que respeitar e honrar o Espírito Santo, não. É no seu trabalho, é no seu colégio, é no seu convívio social, é lá nos teus relacionamentos. Aonde você for, coloca o Espírito Santo do teu lado. Permita que Ele faça parte da tua vida. Porque aqueles que cospem no Espírito e pisam no sangue de Cristo, vai ter que conviver com o diabo. Aleluia. Mas enquanto os demônios estiver fazendo uma desgraceira no mundo, como eu acabei de descrever aqui, a igreja vai estar lá contemplando o Senhor no seu trono. A igreja vai estar vendo os anjos de Deus na glória. A igreja vai estar lá nas mansões eternas, ao lado do precioso Espírito. Pelo amor de Deus, para de brincar com as coisas de Deus. Se eu pudesse pegar tudo que tem na minha mente e enfiar na sua cabeça para você entender. Demônio na rua, terror, desespero, gente gritando, sangue para todo lado, pessoas caídas, mas não morrem, gente caída ali, gritando, desesperada. Imagina o ferrão do bicho, o bicho está mordendo com a boca e espetando com o rabo. É uma nuvem de gafanhoto, não é um demônio, é milhares, é milhares. Vocês já viram filme de terror? Aonde vem aqueles monstros, aqueles demônios, aqueles trem, e pega as pessoas e sai comendo, arrancando os pedaços? Imagina, pastor Vicente. Eu lá quero saber de demônio. Eu quero ir andar com o Espírito Santo.
Foi lido aqui hoje pelo Átila. Se nós, irmãos, vivemos em espírito, então vamos andar também em espírito. Com o Espírito Santo é melhor. Quem quer andar com o Espírito Santo aí? Quem quer andar com o Espírito Santo? Ande com o Espírito Santo, viva com o Espírito Santo. Não aceite o pecado na sua vida, não aceite o erro. Está na hora de você tomar uma posição, uma atitude. Porque Deus não vai deixar barato. Agora veja aqui a quinta taça, Apocalipse 16, 10, 11. Os demônios estão aí, fazendo um ribuliço no mundo. E o quinto anjo derramou a sua quinta taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor. Imagina aqui, agora esses demônios estão até lá no trono da besta, até o próprio anticristo está provando do seu próprio veneno. Nem o diabo tem poder sobre esses demônios aqui para poder salvar o anticristo. Eu acho que nessa hora aqui até o diabo vai correr. Até o cão vai rapar na carreira. Porque olha aqui a taça, ó. Derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus dos céus, e não se arrependeram das suas obras. O anticristo vai ter que tomar do seu veneno. E eu vou dizer uma coisa, Apocalipse 10, versículo 31 diz que horrenda coisa é você cair na mão do Deus vivo. Gente, hoje Jesus é misericórdia. Hoje Jesus aqui é graça. Aleluia. Hoje Jesus está querendo que você se arrependa, que você mude de vida, que você se converta de verdade, que você deixe de brincar com as coisas divinas. Porque naquele dia, ai da terra. Mas vamos concluir a palavra aqui. Sexta trombeta. Apocalipse 9, verso 13. Eu estou dando choque na coluna, irmão, de tudo quanto é jeito aqui. Você não faz ideia como está difícil para mim ministrar essa palavra aqui hoje. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Na sexta trombeta, agora aparece 4 demônios, que estão presos. Fala de 4 anjos, né? Só que se está preso não é anjo do céu, porque anjo do céu não está preso, é demônio. Agora imagina, por 5 meses os homens estão feridos, esses vampiros estão aí comendo sangue, mordendo carne, arrebentando tudo, fazendo um piseiro, tem camarada caído para tudo quanto é lado. Aí vem aqui, esses 4 anjos aqui, com ordem para matar a terça parte da humanidade. E isso se dará, é claro, que é na batalha do Armagedon. Porque essa sexta trombeta e a sexta taça é desencadeando uma guerra nesse mundo como você nunca viu. Nem a Segunda Guerra Mundial, com tudo o que aconteceu, vai poder comparar com essa guerra que se desencadeará aqui com esses 4 seres aqui. Que vem, observa aqui o Apocalipse 16. Então, capítulo 9 do Apocalipse 13, 4 anjos são libertos com autoridade para matar a terça parte da humanidade. Apocalipse 16, do 12 ao 16, diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta,
vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Aqui é a trindade satânica agora em ação. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas, e os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. A sexta trombeta e a sexta taça desencadeia uma guerra, que eu quero ver se eu consigo falar com ela na semana que vem, chamada de a Batalha do Armagedon. Quando o anticristo, unido ao mundo, marcha contra Israel para limpar Israel do mapa. A carnificina da Batalha do Armagedon, descrita na Bíblia, traz revelações surpreendentes para a igreja. Mas eu concluo a palavra aqui, agora, deixando a 7ª trombeta, porque a 7ª trombeta ela será tocada no finalzinho da Batalha do Armagedon, como também a 7ª taça no finalzinho da Batalha do Armagedon. Aí semana que vem eu falo sobre as 7 trombetas e as 7 taças. Diga assim: após o arrebatamento da igreja, não haverá pão, não haverá água, não haverá peixe, não haverá luz e haverá terror. Põe a mão no coração e diga: mas eu, em nome de Jesus, com a minha casa, estarei com Jesus nas mansões eternas. Receba o poder dessa profecia que você lança sobre a sua própria vida. Irmãos, vamos nos preparar para o arrebatamento da igreja.